Olá, meus amigos! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 1 e hoje falando sobre as fundações. Estas que têm aí sua regulamentação, ou pelo menos a maior parte dela, no artigo 62 até 69 do Código Civil. E afinal, no que se difere as fundações das demais pessoas jurídicas que nós já mencionamos ou até mesmo estudamos, como é o caso lá das associações? Isso é muito mais fácil de ser aí elucidado para vocês a partir da leitura do artigo 62, que já vai trazer algumas questões importantes, alguns elementos essenciais para a configuração das fundações. Então, antes mesmo de pensarmos num conceito, numa definição para as fundações, vamos dar uma lida neste artigo 62. Olha aí na sua tela. Então, para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Então, veja aqui já uma diferença essencial nas fundações. Primeiro que, veja que quando falamos em sociedades, falamos em associações, sempre tratamos daquela ideia de pessoas que se unem, que se associam para um fim comum. Salvo quando falamos lá de sociedade unipessoal ou a empresa de responsabilidade limitada individual, né? Empresa individual de responsabilidade limitada, melhor dizendo, a EIRELI. Em todas as outras, nós falamos que a regra é a ideia de que são pessoas que se associam e criam, então, uma pessoa jurídica. Aqui no caso da fundação, a circunstância é bem diferente, porque não falamos da associação de pessoas, mas falamos de um único indivíduo que poderá ser pessoa natural ou pessoa jurídica que virá dotar certo patrimônio para a criação de uma fundação com uma finalidade específica. Então veja que aqui nas fundações nós não temos o elemento pessoal de querer participar, de se associar para a criação da fundação, mas na verdade é eu transferir determinado patrimônio para que ele constitua essa nova pessoa jurídica, para que ele constitua essa fundação. Veja que então já é totalmente diferente daquilo que nós estávamos estudando anteriormente. E aí então percebemos dois elementos muito fortes nas fundações. O primeiro, essa dotação especial de bens livres, e o segundo, que é uma finalidade específica, uma destinação para esses bens. Vamos pensar no primeiro elemento, então. Dotação especial de bens livres. O que significa esses bens livres? São aqueles que não estão aí vinculados a alguma relação jurídica prévia. Por exemplo, já não estão aí, por exemplo, penhorados, não estão aí restritos, né, com alguma constrição feita, por exemplo, por um credor para o pagamento de uma dívida. Que esses bens, por exemplo, não afetem aquilo que é considerada a legítima, ou seja, aquela parcela do patrimônio que é de direito dos herdeiros necessários de uma pessoa. Só para vocês entenderem bem isso, veja que eu, como pessoa natural, eu tenho a possibilidade de dispor livremente, ou seja, fazer testamento, entregar metade dos meus bens, porque eu tenho uma parcela de herdeiros necessários. Logo, por exemplo, eu não posso fazer um testamento em favor de alguém que ocupe mais de 50% do meu patrimônio total. Aí a gente vai ter uma irregularidade nesse testamento. E para as fundações é a mesma coisa. Não posso dotar mais de 50% do meu patrimônio se eu tenho herdeiros necessários, tá? Então veja que aí, se ultrapassar esses 50%, aquilo que ultrapassar não pode ser considerado bens livres.
Então, são bens que não têm nenhuma restrição. Então, esses serão dotados para a criação da fundação. E aí, esse daí vai ter uma especificação de uma finalidade. Finalidade essa, veja, que já deve ser determinada pelo instituidor e não pode ser alterada por ninguém. Veja, não pode, até mesmo alguém que esteja administrando, gerenciando essa fundação posteriormente, um grupo de pessoas que seja, não pode mudar esta finalidade. Aquilo que o instituidor é, mandou constituir a fundação deverá ser observado. E quais são as finalidades? Aí elas estão no parágrafo único do artigo 62. Olha aí na sua tela. A fundação somente poderá constituir-se para fins de 1. Assistência social, 2. Cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, 3. Educação, 4. Saúde, 5. Segurança alimentar e nutricional, 6. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, 7. Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. 8. Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. E 9. As atividades religiosas, porque o inciso 10º foi vetado aí pelo presidente da República à época. Então, veja, temos 9 temas possíveis aí, subtemas dentro desses temas, né, que pode ser a finalidade da fundação. E aqui a gente já tem uma discussão doutrinária interessante, que vai dizer, pode aí ter uma finalidade outra, diferente dessas 9 hipóteses previstas nesse parágrafo único? A doutrina tem certa divergência. Para boa parte dos doutrinadores, não pode. Por quê? O parágrafo único já diz: a fundação somente poderá constituir-se para fins de. Então, só podem ser essas hipóteses. Para outra parcela da doutrina, se não tiver fim lucrativo, pode sem maiores dificuldades, desde que então tenha uma finalidade aí que não leve à busca do lucro. Mas veja, aqui, a meu ver, é contrariar a regra explícita do código, que disse que aqui é um rol taxativo e não exemplificativo. O que quero dizer? Rol taxativo que somente podem as hipóteses desse parágrafo único. Se fosse exemplificativo, seriam esses casos e outros que os instituidores quisessem criar. Mas não parece ser o caso. E convenhamos, mesmo que tenha essa discussão, nós fizemos agora a leitura do parágrafo único. E me parece que fica bem claro que a abrangência dos temas desse parágrafo único dificilmente deixaria de fora uma outra finalidade que não tivesse aí fim lucrativo. Consigo pensar em outras com fins lucrativos, mas sem fins lucrativos, me parece que aqui a gente tem já um rol bastante amplo que encaixaria toda e qualquer possibilidade, tá? Mas aí, uma discussão doutrinária, mas me parece que está fixando a favor da ideia de ser um rol taxativo e não exemplificativo, ok? Muito bem. Voltando então para o caput do artigo 62, a gente tem também outra informação importante. Qual que é a forma de instituição dessa fundação? Porque ele vai dizer o seguinte, vamos olhar lá de novo. Vai falar que para a criação da fundação, deverá ser feita por escritura pública ou testamento. Então, veja só, a escritura pública por uma causa aí de um negócio inter vivos, né? Ou seja, você então vai buscar o cartório, fazer uma escritura pública, então é um negócio jurídico entre vivos. Agora, você pode também fazer essa dotação especial dos bens
por meio de um testamento. Aí então é causa mortis. E sendo causa mortis, você poderá escolher qualquer modalidade de testamento, inclusive testamento particular, para poder dar início à instituição de uma fundação. Então veja que curioso, enquanto vivo, você precisa da forma pública, ser por escritura pública. Agora, após o seu falecimento, pode ser por qualquer modalidade de testamento, inclusive um testamento particular. Ok? E finalmente, o artigo 62, ao final, traz aqui uma questão interessante, que ele vai falar que pode o instituidor, se quiser, já dispor sobre a maneira de administração dessa fundação. E aqui, então, a gente tem a possibilidade de constituição dessa fundação. Que nós podemos ter, então, o instituidor, que ele define a dotação dos bens e a finalidade. E ele mesmo já cria o estatuto social. Ele já define como é a administração dessa fundação. Ou então, ele faz diferente. Ele nomeia alguém para que essa pessoa fique incumbida de criar o estatuto social da fundação. E daí então, nós nos aproveitamos da regra do artigo 65 do Código Civil. Olha aí na sua tela. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo em seguida à aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Então veja, aqui pode ter essa atribuição desse encargo para a criação do estatuto da fundação com prazo ou sem prazo. Então, se tiver um prazo, essa pessoa incumbida agora ela terá que fazer o estatuto dentro do prazo que foi determinado pelo instituidor. Agora, se não tiver prazo, qual tempo terá? Aí será 180 dias. Por que 180 dias? Por causa da regrinha do parágrafo único que nós vamos ler agora. Olha aí na sua tela. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou não havendo prazo em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Aqui então, veja, pode ter prazo para fazer o estatuto, essa pessoa designada. Ou se não tiver prazo, 180 dias. E se não fizerem 180 dias, Ministério Público faz o estatuto. Ele que vai redigir esse estatuto. E aí você fala, por que Ministério Público? Porque, conforme o artigo 66, que a gente já vai analisar com um pouquinho mais de calma, diz que velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Então, se é o Ministério Público do Estado de São Paulo, velará pelas fundações situadas no Estado de São Paulo e assim, aí, respectivamente, para cada estado. E agora veja, esse estatuto precisa ser submetido à aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. O que significa isso? Que não basta para a fundação que ela, após ter aí a instituição pelo instituidor e a criação do seu estatuto social, que seja levado diretamente ao cartório de registro de pessoas jurídicas. Não, precisa antes passar pela aprovação da autoridade competente, que aqui é o Ministério Público. Então veja, primeiro deve-se autorizar pelo Ministério Público a criação dessa fundação para depois ser levada ao cartório para o devido registro. E aí então teremos, portanto, o nascimento da personalidade jurídica dessa fundação. E veja, o Ministério Público, então, se ele tem a possibilidade de aprovar, ele pode também reprovar o estatuto que foi criado.
seja criado por essa pessoa designada pelo instituidor, seja criado pelo próprio instituidor. E aí, existe alguma forma de combater, por exemplo, uma reprovação aí indevida pelo Ministério Público? Sim, e o artigo 65 do Código Civil já nos deu uma pista, dizendo que há recurso ao juiz. Que aqui não é recurso no sentido técnico, de recorrer ao juiz, mas a possibilidade de propor uma ação para poder aí discutir essa reprovação. E a disciplina legal sobre esse procedimento processual está lá no Código de Processo Civil, no artigo 764. Olha aí na sua tela. O juiz decidirá sobre a aprovação do Estatuto das Fundações e de suas alterações, sempre que o requeira o interessado quando: 1, e aqui é o que interessa para gente, ela for negada previamente pelo Ministério Público ou por este forem exigidas modificações com as quais o interessado não concorde. Então, veja que aqui, né, você pode propor uma ação judicial discordando daquilo que o Ministério Público disse, né, as modificações ou então a negativa geral aí do Ministério Público daquele estatuto, para que o juiz então decida se deve ter a aprovação ou não deste estatuto. E daí, veja, né, o juiz vai ter o poder aí, né, primeiro dizendo que deve observar aquilo que está no Código Civil e antes mesmo de suprir essa aprovação, o juiz poderá mandar fazer no estatuto modificações a fim de adaptá-lo ao objetivo do instituidor. Ou seja, o próprio juiz também pode pedir alterações nesse estatuto antes de aprová-lo no lugar do Ministério Público. Ok? Então, veja só aí que temos um procedimento, não digo complexo, mas com várias etapas para poder aí aprovar então esse estatuto para dar início à personalidade jurídica de uma fundação. E para facilitar um pouco para vocês, eu fiz aqui um organograma para ver se fica mais clara as várias etapas possíveis. Olha aí, então, na sua tela. Veja, primeiro, então, instituidor, ele vai fazer essa dotação do patrimônio para a criação da fundação por escritura pública ou testamento, né, definindo aí a finalidade também. Depois, ele pode ele mesmo fazer o estatuto social ou incumbir alguém com ou sem prazo para tanto. Pegando o primeiro caminho de ele mesmo formular o estatuto, ele é encaminhado para aprovação do Ministério Público. Se for aprovado, já pode ser levado a registro no cartório de registro de pessoas jurídicas. Se for reprovado, daí então cabe a propositura de ação para que o juiz decida sobre essa aprovação. Agora, veja, se o instituidor incumbir alguém e for aprovado, aí então a gente tem as mesmas consequências. Por outro lado, se o instituidor incumbe alguém e ele não o faz no prazo assinalado ou sem prazo não faz em 180 dias, vai caber ao Ministério Público criar esse estatuto social. E se não houver discordância sobre o estatuto social criado pelo Ministério Público, então ele é levado para o registro de cartório, né, de registro de pessoas jurídicas, e é instituída então a fundação. Agora, se houver discordância, você pode propor, né, uma ação própria para que o juiz decida sobre a aprovação ou não desse estatuto da forma como está. Bom? Muito bem. Dito então esses procedimentos próprios para a criação aí das fundações, né, podemos então avançar aqui para o estudo das demais regras que envolvem as fundações. Começando pelo artigo 63, que traz uma regra bastante interessante que é muito diferente daquilo que era previsto no Código Civil anterior. Olha aí na sua tela.
Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Então, veja aqui que curioso, né? Se o instituidor dotou certo patrimônio e esse patrimônio não é suficiente para constituir a fundação, e ele não falou uma alternativa do que fazer com esse patrimônio, então ela vai ser incorporada em uma outra fundação que tenha uma finalidade, seja ela igual ou semelhante àquela que ele pretendia constituir. Bom? Depois, artigo 64. Olha só. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, ou seja, lá por escritura pública, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados. E se não o fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Então veja, a partir do momento que foi feita escritura pública dizendo que está dotando aquele patrimônio para a criação da fundação, veja que se criou aí uma obrigação. E essa obrigação pode ser exigido o cumprimento, inclusive pela via judicial. Ou seja, daí então, se o instituidor não cumprir aquilo que está lá no negócio jurídico, pode ser proposta uma ação e essa ação vai poder o juiz obrigar a fazer a transferência da propriedade ou outros direitos reais, por exemplo, posse, usufruto ou tantos outros aí direitos reais que podem ter sobre o patrimônio daquela pessoa. Bom? Muito bem. Vamos então para o artigo 66, que eu já falei um pouquinho aqui dele para vocês. Olha só. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Então, como eu falei, se está em São Paulo, Ministério Público do Estado de São Paulo. Parágrafo 1º. Se funcionarem no Distrito Federal ou em território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e territórios. E aqui foi uma alteração legal, porque, de forma equivocada, o dispositivo anterior dizia que cabia ao Ministério Público Federal, aqui o Ministério Público da União, né? E aqui não fazia sentido, porque existe o Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Então, foi feita essa correção aí de acordo com a instituição que existe naquela região, tá? Parágrafo 2º. Se estenderem a atividade por mais de um estado, caberá o encargo, em cada um deles, ao respectivo Ministério Público. Então, veja, se a fundação tem aí atividades sem fins lucrativos que atingem mais de um estado, a cada parte dessa atividade compete ao Ministério Público respectivo. Então, vamos dizer, eu tenho uma fundação que atua em São Paulo e lá no Distrito Federal. Então, eu vou ter aqui no parte que trata, diz respeito a São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, velando por essa fundação. E nas atividades que dizem respeito ao Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e territórios velando por essas atividades. Bom? Agora, vamos falar sobre a possibilidade de alteração do Estatuto da Fundação. Artigo 67. Olha só. Para que se possa alterar o Estatuto da Fundação, é mister que a reforma 1. Seja deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação. 2. Não contrarie ou desvirtue o fim desta. E 3. Seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, ou no caso de o Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Vamos então pensar cada uma delas aqui individualmente. Então veja, primeiro,
para você reformar o Estatuto da Fundação, tem que ter pelo menos aí 2/3 daqueles que têm poder para gerir e representar a fundação. Então, se não tiver aí a presença desses 2/3 votando pela reforma, não pode haver alteração do estatuto. Segundo inciso, falando algo óbvio, que essa reforma não pode contrariar ou desvirtuar a finalidade da fundação. Lembrando aquilo que eu falei no início da nossa aula, que a finalidade imposta pelo instituidor não pode ser alterada por aqueles que são gerentes, diretores, aqueles que têm poder de gestão e representação da fundação. A finalidade deve manter rígida. O que pode ser feito é alterar o conteúdo da parte administrativa, né, reformar o estatuto em si. Bom? E o inciso terceiro, que vai falar então que a reforma tem que ser aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias. E que, se acabar esse prazo, ou no caso do Ministério Público negar essa alteração, o juiz vai poder suprir aí a requerimento do interessado. Que daí nós caímos lá na regrinha de novo do artigo 764, né? Que daí então o Ministério Público, por ele não ter se manifestado no prazo de 45 dias ou denegar essa mudança no estatuto, o juiz pode então se manifestar suprindo a manifestação do Ministério Público, podendo aprovar aí a reforma nesse estatuto, tá? Vamos ver aí de novo só a redação desse inciso terceiro do artigo 67 e depois do artigo 764. Olha, então, para poder alterar o Estatuto da Fundação, tem que ser aprovado pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, ou no caso de o Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Então, o Ministério Público tem que se manifestar em 45 dias. Se não se manifestar ou se ele negar essa alteração, o juiz pode suprir, então, essa manifestação do Ministério Público, tá bom? Isso aí, como eu falei para vocês, conforme artigo 764 do Código de Processo Civil. Olha aí, né? O juiz decidirá sobre a aprovação do Estatuto das Fundações e de suas alterações, sempre que o requeira interessado, quando? E no caso aqui, inciso 1º, não é a questão de negativa prévia, mas por este forem exigidas modificações com as quais o interessado não concorde ou o interessado discordar do estatuto elaborado pelo Ministério Público, que é aquela outra hipótese que eu falei já para vocês. Bom, sempre lembrando que o juiz pode mandar fazer modificações se assim ele notar, no caso aí de ter que suprir a aprovação. Bom? Aí nós temos uma outra regra interessante sobre essa questão de alteração do Estatuto da Fundação, que está previsto lá no artigo 68 do Código Civil. Olha aí na sua tela. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, vamos dizer aí, por exemplo, foi aprovado por 2/3 apenas, os administradores da fundação, ao submeterem o estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em 10 dias. E veja que aqui esse requerimento não é uma faculdade. Ah, se eu quiser, eu deixo a minoria se manifestar. Não, é direito dela. Deve a minoria ter a possibilidade de impugnar essa alteração no estatuto. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Eu, administrador da fundação, ou os vários administradores da fundação, nós vamos então pegar essa alteração, levar ao Ministério Público e informar: foi aprovada a reforma de forma não unânime. Então, Ministério Público, antes de você aprovar ou não essa alteração, você dê a possibilidade para que a minoria
né, aqueles que votaram contra possam, em 10 dias, se manifestar contra essa alteração. E o Ministério Público, então, levará em consideração tanto aquilo que foi dito pela maioria vencedora, quanto pela minoria, para decidir se aprova ou não a alteração desse estatuto. Bom? E, finalmente, artigo 69 do Código Civil. Olha aí o que ele diz. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz que se proponha a fim igual ou semelhante. Então veja, a finalidade aqui da fundação se tornou contrária à lei, não pode mais ser realizada, por exemplo, o objeto deixou de existir, ou até mesmo ficou inútil, não tem mais como contribuir com essas atividades, aí então os interessados ou o Ministério Público podem pedir judicialmente, propor uma ação para que tenha a extinção dessa fundação. E veja que tem até uma outra aqui modalidade, que é a fundação, digamos, temporária. Porque é possível também haver a extinção da fundação se vencido o prazo de sua existência. Então, nessa situação, veja, era para durar um ano a fundação, passou um ano, pode requerer judicialmente a extinção dessa fundação. E agora o patrimônio vai ser incorporado a uma outra fundação que tenha finalidade igual ou semelhante a esta extinta, salvo se na constituição pelo instituidor, naquele negócio jurídico ou no testamento, ou até mesmo no estatuto social, tenha uma outra finalidade proposta lá, disposta pelo instituidor ou então mesmo por aqueles que elaboraram o estatuto para esse patrimônio, diferente dessa regra do artigo 69, tá? E veja, essa regra acaba por ser repetida de certa maneira também lá no Código de Processo Civil, artigo 765 do CPC. Olha aí na sua tela. Qualquer interessado ou Ministério Público promoverá em juízo a extinção da fundação quando 1. Se tornar ilícito seu objeto, for impossível a sua manutenção e 3. Vencer o prazo de sua existência. Bom? Pessoal, para encerrar então a nossa aula, aqui duas questões importantes que devem ser levadas em consideração. A primeira delas, vamos dizer que o patrimônio que foi aí, então, dotado para a criação da fundação, na sua existência, na sua gerência, na sua gestão, acaba-se tendo que decidir que parte dele deve ser aí alienado, né? Por exemplo, vendido, tudo mais, para dar continuidade para a fundação. Isso pode ser feito livremente ou precisa de autorização do Ministério Público ou até mesmo autorização judicial. Veja que aí é uma questão certamente polêmica que alguns vão defender, que na verdade, já que é parte do patrimônio que foi dotado pelo instituidor, aí seria necessária aprovação pelo Ministério Público ou até mesmo autorização judicial para tanto, tá? Outros, por sua vez, entendem que por ser questões de gestão para a sobrevivência da própria fundação, não precisaria aí dessa autorização. Mas veja, são questões aqui que são polêmicas e que não há ainda uma posição firmada sobre isso. O certo é que podemos pensar, talvez, em uma visão aqui intermediária e entender aqui que se houver justificativa, né, essencial para o bom andamento da fundação, poderíamos ter uma alienação, talvez aí sem intervenção judicial. Agora, injustificadamente, talvez demande uma intervenção judicial, uma intervenção
do Ministério Público para tanto. Mas veja, aqui também uma visão com seus problemas em razão do que seria justificado ou injustificado para o bom andamento dessa fundação. E a segunda questão polêmica, para encerrarmos a nossa aula, é a seguinte: poderia uma fundação ser aí sócia de uma sociedade, ou seja, uma sociedade então que tem fins lucrativos, que distribui o lucro entre esses sócios? Há muitos que vão responder negativamente. Afinal, se a fundação não tem fins lucrativos, ela não poderia ser sócia de uma outra pessoa jurídica com fins lucrativos, porque seria uma forma de desvirtuar a sua finalidade e a sua natureza. Mas veja, aqui eu concordo com outros doutrinadores que entendem que é possível sim. Lógico, talvez tenhamos uma certa dificuldade prática para justificar aí a ausência de fim lucrativo, mas há possibilidade. E como que isso pode acontecer? Veja, se a distribuição dos lucros feito para a fundação seja aí investido nas suas próprias finalidades, sem ser distribuído para aqueles que são seus gestores ou administradores. Então veja, ela participa da outra sociedade, recebe os lucros dessa sociedade e aí reinveste ele como um patrimônio que estivesse ingressando no patrimônio dessa fundação para poder ampliar a sua atuação e as suas atividades. Aí veja, não haveria desvio qualquer na finalidade, na atuação dessa fundação. Mas, obviamente, aí a gente fica sempre num campo muito perigoso, porque, sendo essa fundação sócia da outra sociedade, há a possibilidade de ela estar realizando uma atividade lucrativa aí de forma fraudulenta, né? Aí de forma aí clandestina, oculta, se fazendo dizer que não tem essa atividade lucrativa, né? Então aí é muito perigoso, precisaria também de uma grande transparência, documentação dessas atividades e comprovação de que não se está desenvolvendo uma atividade lucrativa e que, na verdade, todos os valores que estão ingressando no patrimônio estão sendo reinvestidos na própria atividade. Ok? Pessoal, era isso então que eu gostaria de trabalhar na aula com vocês e na próxima aula trabalhamos o nosso último tema de Direito Civil 1, que é domicílio. Ok? Muito obrigado e até a próxima.